Shalom, amigos. Bom dia, uma paz do Senhor Jesus. Para vocês que têm nos acompanhado, há muito tempo que eu não tiro um tempo para poder falar da palavra do Senhor, para poder trazer uma mensagem, ou uma reflexão, ou mesmo um estudo do livro da palavra do Senhor. Bem verdade que por muito tempo eu tenho tirado algum tempo para estudar, me aprofundar e me preparar melhor para a obra de Deus. E contudo, há algumas coisas pertinentes que eu acho importante para tratarmos nesta manhã. A reflexão que faço nesse dia, eu meditei, estava lendo no livro de Lamentações de Jeremias, livro este na qual já falamos aqui da sua importância, mas no capítulo 5, eu vejo uma oração de humilhação, uma oração de esperança, uma oração para a restauração do povo de Israel. E bem verdade que o que nós vemos ali também é algo que eu trago como reflexo para os nossos dias. Rapidamente, no livro de Lamentações, capítulo 5, diz assim: Lembra-te, ó Senhor, do que nos sobreveio, considera e contempla a nossa desonra. A nossa herança foi passada aos estrangeiros, e as nossas casas aos forasteiros. Nós somos órfãos e sem pai, nossas mães são como viúvas. Nós bebemos a nossa água por dinheiro. Nossa madeira é vendida para nós. Nossos pescoços estão sob perseguição. Nós trabalhamos e não temos descanso. Nós demos a mão aos egípcios e os assírios para estarem satisfeitos com o pão. Nossos pais pecaram e não mais existem, e nós carregamos as suas iniquidades. Servos governam sobre nós. Não há ninguém que nos livre das suas mãos. Nós obtemos o nosso pão com risco de nossas vidas, por causa da espada do deserto. A nossa pele estava negra como um forno, por causa da fome terrível. Eles violentaram as mulheres em Sião e as donzelas nas cidades de Judá. Os príncipes são enforcados pelas suas mãos. As faces dos anciões não foram honradas. Eles levaram os homens jovens para moer, e as crianças caíram sob a madeira. Os anciões cessaram de ir ao portão, os homens jovens da sua música. A alegria do nosso coração cessou. A nossa dança foi transformada em pranto. A coroa caiu de nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Uma reflexão rápida, na qual você de repente você pode estar mais assim, por que essa reflexão? Por que essa menção do livro de Lamentação? Nós, como um todo, nós temos levado por muitos anos, algo que eu tenho visto, desde quando eu aceitei Jesus, o que eu vejo que nós, como igreja, nós quando viemos aceitar Jesus, servi-lo, adorá-lo, seguir a sua lei, o que nós temos? Nós vivemos a maneira dissimulada, uma maneira falsificada, uma maneira pouco verdadeira, para não dizer falsa. E bem verdade que também, quando nós olhamos para os dias de hoje, nós temos algo muito misturado. Nós temos a palavra do Senhor que tem sido misturada com os desvaneios dessa vida. Nós temos a palavra do Senhor misturada com as filosofias deste mundo. Nós temos aqui palavras que são vistas no nosso país como chacota. Nós temos no Brasil um país muito abençoado, mas é um país na qual as pessoas elas servem a Deus e fora da casa do Senhor elas preferem se unir a traficantes porque ela quer ser bonzão ou porque ela quer admirar o traficante, o ladrão, o criminoso, e elas se acham detentores de se corromperem. Tanto é que tem pessoas que dizem servir a Deus, mas ele se acha malandro no dia a dia, ele quer falar como um malandro, ele quer falar na gíria, ele age como malandro, ele compra, não paga, ele quer aterrorizar a vida das pessoas, impondo pela força, se achando malandrão, quer falar na gíria, ele até deturpa a palavra do Senhor e também ele acaba fazendo associação
a organizações criminosas como se ele fosse malandrão, porque eu já fui, tá, meu amigo. A vida a partir de hoje é com Cristo. A vida, o momento que você recebeu Jesus, as coisas velhas ficaram para trás. Então você segue para uma vida nova. Como você aceita Jesus, serve a Cristo, mas continua vivendo uma vida dissoluta de pecado, uma vida distante, uma vida com a sua linguagem estranha, e vai achar que isso é evangelho. Evangelho é mudança. Paulo vai dizer em Romanos, capítulo 1, versículo 16, assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e depois, ou também, do grego. Ou seja, o evangelho é o poder de Deus. Então, se ele é o poder de Deus, como é que eu posso outrora falar do evangelho e depois, ao mesmo tempo, estar vivendo como se eu estivesse no mundo? Não é meio estranho? Agora pensem comigo também, quando Jesus nos chamou. Agora pensem comigo, quando Jesus te chamou. Ele te chamou para você fazer uma obra que é obedecer a sua palavra. Agora veja bem, nós dizemos que nós seguimos a palavra do Senhor, que nós temos o Espírito Santo sobre nossas vidas. Porém, nós temos visto pessoas que dizem servir a Deus, mas ele sai da igreja e ele vai fazer leitura numa cartomância. Ele sai da igreja e ele vai consultar signos para saber qual é o futuro dele, ou para saber se ele vai ganhar algum dinheiro e ele vai ser bem sucedido. Nós temos crentes, ou pessoas que servem a Deus, né? Como queira, os evangélicos, que professam o Senhor, os pentecostais, até os reformados, né, os irmãos como um todo, e digamos mais, né, não só reformado, porque reformado todos nós somos, todos nós viemos a partir da reforma que Lutero ele trouxe ao mundo, né, ali pela misericórdia do Senhor. E vejamos bem também que, na verdade, quando nós olhamos pessoas que saem da igreja e depois vão fazer apostas, compram loterias, compram lá joguinhos ou fazem rifa dentro da igreja, isso não é evangelho. Na verdade, também nós temos muitas pessoas em que elas saem da igreja e elas vão fazer banho lá com o pessoal no candomblé, na macumba, e elas acham que elas são cristãs, elas se dizem até amigas deles. Nós não estou dizendo que não devemos respeitar o outro da outra religião, não é isso, mas digamos uma coisa, como é que eu sou crente se eu preciso ficar pegando orientação de uma pessoa que serve a demônios? Como é que eu posso dizer que sou crente se eu pego a orientação de um cartomante, de uma pessoa que lê mão? Como é que, se eu digo que eu tenho a palavra do Senhor em minhas mãos, se eu tenho a Bíblia como fé e regra para a minha vida como um todo, como é que um crente ele vai ficar pegando o conselho de uma pessoa mundana para viver? E vejamos bem também que, na verdade, tem pessoas que eu até vi recentemente, que as pessoas hoje, elas ficam esperando um grande satanista, um macumbeiro se converter para ele ficar dando entrevista em podcast e falando o que vai acontecer porque ele viu naquela época. Gente, convenhamos bem, Satanás engana todos, e principalmente aqueles que estão servindo a ele, estão debaixo das suas obras, estão obedecendo a sua conduta ali, e que estão possuídos de demônios, então Satanás engana. Aí quando essas pessoas dizem se converter, elas vêm para a igreja, né? E a igreja não faz um trabalho de discipular, de ensinar Bíblia para essa pessoa. Aí a pessoa vai ficar dando entrevista em podcasts para poder dizer que não, porque o mundo espiritual é dessa maneira, que eu já vi, meu amigo, o mundo espiritual, se eu preciso de mundo espiritual, é Bíblia e oração. Eu não preciso de um guru que veio do satanismo, da macumba, para dizer que hoje que ele entende o mundo espiritual. Não, quem entende o mundo espiritual... Então, como que pode a pessoa fazer esse tipo de orientação, buscar esse tipo de coisa? Nem como posso dizer, como se fosse algo importante para a vida dela, como se fosse mudar. Só que nós vemos que o Brasil hoje está sofrendo, e sofrendo muito porque o juízo de Deus ele vem sobre a nação que acaba pecando, que acaba deixando e abandonando a palavra do Senhor. Israel abandonou a palavra, a lei do Senhor, e na época Deus levantou Jeremias e outros profetas para sempre alertar Israel: Israel, volte para o teu Deus, Israel, volte para o teu Deus. Porém Israel, ele não queria se dobrar perante Deus, ele preferiu ir
a Baal, Astarote, Marduk, deuses da Mesopotâmia, deuses de toda a Canaã, e eles entraram pelo pecado de idolatria. Então o juízo de Deus veio contra Israel porque Israel abandonou a lei do Senhor. Nos nossos dias hoje, olhamos para os nossos dias, Deus tem tido muita misericórdia até aqui do Brasil. Mas veja bem, a nação, ela vive brincando com Deus. É gente que vai à igreja achando que vai fazer o arraiá gospel, vai fazer, gente, o funk gospel. Olha para o Rio de Janeiro, gente, é uma bagunça. O pessoal quer confundir, misturar coisas mundanas com sagrado, achando que isso vai trazer gente, vai trazer salvação, quando na verdade a salvação é só através da pregação do evangelho. Se nós não pararmos de brincar, não pararmos de levar as coisas assim de maneira somente por entretenimento, a gente vai ficar vivendo até quando essa vida? Porque senão a gente vai ficar fazendo festança. Então a gente vai à igreja, aí tem aquele momento em que igreja que apaga a luz, que o pessoal fecha o olho, chora, aí parece que ali houve uma transformação. E quando sai é a mesma coisa. Algumas pessoas que vão à igreja até participam ali da ceia do Senhor. Porém, quando se ausentam lá, voltam às suas práticas mundanas. Elas voltam, elas bebem, elas se prostituem e tá tudo certo. Por quê? Porque é mais importante para elas somente o ir. O ir para ela se transformou no entretenimento. Ela vai lá, bate o cartão, ela vai lá como se fosse uma obrigação trabalhista na qual ela tem que estar presente. Mas não estar presente, gente. Quando você entrega a sua vida para Cristo, realmente é uma renúncia, é uma entrega total da sua vida para Cristo. Ou seja, você passa a deixar tudo que é mundano pela obra de Jesus e vem a servir a Deus. Ou seja, você vem aos pés do Senhor, Ele te recebe de bom grado, Ele te lava, te limpa, tira toda a sujeira. E aí depois você volta como hipócrita e volta a praticar as coisas mundanas e achar que está tudo certo. Mas na verdade, quando Cristo nos chamou, Ele nos chamou para ser novas criaturas, ou seja, para ser ter uma vida nova nele. Ou seja, as coisas passadas já deveriam ter ficado lá atrás, quando você aceitou Jesus. O que não dá é brincar. A gente brinca muito, a gente brinca hoje, brincou ontem de ontem e fica brincando. E aí quando o juízo de Deus vem, a gente fica, ai Senhor, e agora? Gente, a nação está padecendo porque a nação está procurando isso. Israel não foi levado cativeiro primeiro pelos assírios no Reino do Norte e depois cativo pelo Reino do Sul, pelo Reino da Babilônia, né? O Reino do Sul foi levado cativo. Não foi por à toa. Ai, Deus não deu. Vocês acham que Deus, por acaso, levantou um dia do seu trono, na sua grandeza e glória lá e disse, hoje eu vou levar Israel cativo porque eu tô muito afim? Não, Israel pecou por muitos anos, e Deus ia tendo misericórdia, Deus ia lá tendo misericórdia, enviava os seus servos para poder falar. E diferente dos que acontece nos nossos dias, Deus levantava profetas verdadeiros. Porque hoje nós vemos assim, parece que tá um grande lance de aí gente na internet ficar profetizando. Gente, pior, são pessoas que ficam acreditando nessas coisas. Que ficam, não, que levantou o profeta lá no sul, lá no norte, lá no leste. Gente, não precisa disso. Tem profeta que Deus realmente usa? Tem. Mas são muito poucos que realmente são enviados de Deus. E a gente reconhece quando são. Agora fica uns tagarela. Você nunca ouviu falar, você não conhece nem a vida de oração da pessoa, a vida santa da pessoa, o exemplo em casa. E tá lá, ela liga o celular dela na internet, fica lá profetizando. Que eu vi isso, eu tive o sonho daquilo. Meu amigo, desculpa. Eu não tenho que ficar perdendo tempo pra ficar no seu videozinho falso, não. Ficar vendo esses videozinhos de alegrar aí só pra ganhar like, pra ganhar a galera na internet, não. Tem que parar de ser essa falsidade, gente. Olha, é por isso que Jesus falou que naquele grande dia, muitos dirão, Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu curei. Você vai pro inferno com o seu dom mesmo, você vai pro inferno com o seu dom de revelação, com o seu dom de cura, com o seu dom de maravilha, com o seu dom de fé. Você vai pro inferno desse jeito mesmo, vai com o seu dom mesmo, você vai se afundar com ele, com o seu dom, porque dom não garante salvação. Salvação só vem através de um arrependimento, reconhecimento que Jesus ele é o Salvador. Não tem essa brincadeira, gente. Você tem que parar de ficar indo... Quanto tempo aí o pessoal ficava na internet falando de um tal de, sei lá, era Master
astral, um cara que veio lá de onde, sei lá, satanismo, alguma coisa assim, diz que se converteu e ficava, não, que no mundo espiritual é assim, que você tem que fazer aquilo. Aí fica um monte de gente, não ponha as coisas dessa maneira que vai dar errado. Gente, a partir do momento que eu sirvo a Cristo, a partir do momento que a palavra do Senhor está dentro do meu coração, esses negócios não existem de ficar, não, que agora eu vi que na época que eu tava lá aquela vida, o mundo espiritual agia desse jeito. O problema é seu que Satanás enganou a vida daquela pessoa e a pessoa ainda continuou com engano. Porque se ela tivesse verdadeiramente aceitado Jesus, nunca que ela diria uma coisa dessa. O que ela falaria perante as câmeras é a palavra do Senhor. Exatamente isso. Quando é que uma pessoa se diz converter ao Senhor, ela vai ficar falando do que foi feito lá, se era tudo por engano, se era tudo mentira. Satanás engana a mente das pessoas e até aqueles que estão lá fazendo as obras dele, ele engana, ele mente, ele faz as coisas aparecer lá e as pessoas ficam com aquilo, que é verdadeiro. Gente, a partir do momento que você serve a Cristo, todo mundo espiritual que você precisa conhecer está na Bíblia. Tudo aquilo que você precisa lá, as armas espirituais para guerrear, para pelejar, para lutar pela sua casa, está na Bíblia. Não é artimanha, não é trocando objeto de lugar, não é utilizando sal, não é usando flor, ramo, água, não é nada disso. É a palavra do Senhor. Então, com essa reflexão, quero dizer que nós devemos orar a Deus e pedir misericórdia a Deus, sim. Nós devemos pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados e pararmos de ficar brincando com o Senhor, achar que, Senhor, lembra-te de mim. Não, Senhor, não é lembra-te de mim, peraí, eu peço perdão agora, mas daqui a pouco eu volto como um porco para a sujeira, me enrolo na sujeira e acho que está tudo bem. Então a gente tem que levar muito a sério. Até quando a gente vai ficar fazendo Deus como objeto de troca? Não, Senhor, agora eu quero o carro do ano. Agora eu tô contigo. Não, Senhor, agora... Não, eu acho que agora tá bem. Eu não preciso do Senhor. Não, peraí. A gente só usa Deus quando quer? Eu só oro quando eu tô precisando de algo? Não. O Senhor, a gente tem que orar todos os dias. Leitura da Bíblia todos os dias. Guardar e falar da palavra todos os dias. É todos os dias. O nosso posicionamento deve ser único. Crente não tem que se envolver com as coisas mundanas. Crente não tem que participar de festa mundana. Crente não tem que se associar com gente mundana, não. Não, vai ter uma festinha lá que a gente vai comemorar a festa julina, a festa de São João, São Pedro. A gente vai comemorar a festa do Halloween. Não, a gente serve a Deus. A gente não participa dessas trevas. Nós não participamos das obras das trevas. A Bíblia mesmo fala que relacionamento tem? Que consentimento tem? As coisas impuras com as puras? As coisas mundanas com as sãs? Que relacionamento tem? A luz com as trevas? Que sociedade tem? Então quer dizer, nós não estamos lendo Bíblia. Se algo está errado é porque a igreja não lê Bíblia. E é isso que tem faltado no nosso dia. Crente tem que ler Bíblia. Você serve a Deus, tem que ler a palavra do Senhor todos os dias. Você tem que memorizar, falar da palavra do Senhor, guardar, recitar, praticar e viver a palavra do Senhor todos os dias. E não ficar carregando a Bíblia embaixo das suas axilas para deixar simplesmente a Bíblia com aquele cheiro horrível, porque você não passou desodorante. Não é isso. Se você não tem desodorante, ore a Deus que Deus vai te dar. Mas se você levar a sério, a palavra do Senhor deve ser meditada, deve ser comida, como a palavra do Senhor, pratique-a todos os dias. O que não deve é você só carregar a Bíblia e não saber nada do que está escrito aqui. Aí fica essas baboseiras por aí, gente. É um que se levanta como profeta, como o pastor, como o missionário, como a missionária. Gente, quem levanta é Deus, não é o homem. Não adianta você pôr a sua força sobre as e falar assim, agora eu sou pastor, porque você tem... Não, meu amigo, desculpa aí, você chegou agora, senta aqui na janelinha e bora lá aprender. Você acabou de aceitar Jesus, senta um pouquinho aqui, vamos passar uns 5, 7 anos aqui aprendendo a palavra do Senhor, vamos aprender a orar. Porque o pessoal faz a bagunça, aceita Jesus hoje e amanhã já é pastor. Gente, veio um cantor que veio do mundo, disse que aceitou Jesus... 2 dias, 3 dias depois tá lá cantando pro... Gente, que salvação é essa? Desculpa, meu amigo. Você chegou agora, senta um pouquinho na cadeira e senta para aprender a palavra do Senhor. Senta primeiro e vem aprender o que é oração. Senta primeiro e vem aprender o que é jejum. Entrega da sua alma mesmo.
Ali, venha se humilhar em jejum e oração a Deus. Porque aí você diz que aceita Jesus, mas só quer aceitar para poder cantar na igreja porque o público gospel dá mais grana. Ah, me poupe, vai gente. Me faça mil favores. Se você quer brincar, vai brincar em outro lugar. A casa do Senhor não é lugar de brincadeira não. Você quer aceitar Jesus, então você vai sentar aqui na sua cadeirinha e você vai primeiro aprender a palavra do Senhor. Você vai aprender o fundamento de Cristo na sua palavra. Você vai entender toda a história ao longo da Bíblia, até chegar em Jesus Cristo. Você vai entender o sacrifício e a expiação de Cristo. Você vai entender a sua aplicação da salvação, como é a salvação. Você vai entender como o pecado age. Você vai aprender como é as artimanhas do inimigo. Tudo na Bíblia. Agora fica a pessoa, não, que eu feitei Jesus, não tem nada de Bíblia. Mas aí o pastor, porque é famoso, tem dinheiro, deixa eu colocar perto, que aí ele vai me dar um dízimo gordo. Me poupe, gente. Deus, quando tirou o povo do Egito, levou-os pelo deserto em direção a Canaã. Deus, ali vocês não tinham Deus deixando eles ter falta de nada. Por quê? O Senhor é o pastor deles. Então Deus conduziu o povo pelo deserto, os guardou. E além disso, Deus não precisou de padaria e açougue, mas deu pão e deu carne para Israel. Aí agora fica a pessoa, não, que se eu não tiver o pessoal rico na minha igreja famoso. Gente, se tiver rico, dê graças a Deus. Se não tiver rico, ore a Deus também. Em todos os casos, com rico ou sem o rico, gente... Não precisa você ficar esperando, que tem que aparecer um rico para me dar um dízimo gordo na minha igreja. Não, o que você precisa é dobrar o joelho no chão e Deus é quem providencia. Você tem que ir lá trabalhar duro, suar e Deus vai providenciar. Agora, se você ficar aí também parado aí, sem fazer nada, achando que Deus vai me dar de graça quando não fiz nada aqui. Gente, não existe pagamento de salário sem nada. Você tem que trabalhar. Você quer receber contribuição, quer uma oferta? Evangelize. Me mostre as vidas que você tem alcançado e vamos contribuir. Me mostre as almas, a obra que você tem feito. Mostre as suas obras. Mostre a sua fé e a sua obra. Porque você fala, eu tenho fé que Deus vai mover. Você tem fé? Se você tem fé que Deus vai mover e vai te dar a graça, vai te dar o sustento, então vamos lá. Se você vive da obra, me mostre as almas que você tem alcançado, me mostre as vidas que você tem alcançado e vamos contribuir. Nós vamos ser o primeiro a mandar uma contribuição para você. Mas mostre de verdade, mostre o que você tem feito, mostre as almas que você tem alcançado. Agora, o que não dá é poder gente aí preguiçosa que não trabalha. Eu sou missionário. Mas que você faz o quê? Nada, dorme até meio-dia, não ora, não lê Bíblia. Mas diz que é missionário, quer ficar indo pra cima e pra baixo aí, entrando nas igrejas, trazendo uma palavra sem fundamento, sem nada, dizer que é missionário. Eu não sei como que é o pastor sem noção que deixa uma pessoa dessa entrar pra ministrar, né? Ministrar não sei o quê. Vai ministrar as ideias da cabeça dela. O que não dá é as pessoas abandonarem a palavra do Senhor e achar que tá tudo certo. A gente tem que tomar um posicionamento de fato. Esse posicionamento, enquanto for fraco, a igreja do Senhor vai sofrer. Porque se a gente tomar posição mesmo, igual você estava vendo a vida de pessoas como John Wesley, Charles Finney, Oral Roberts, pessoas que de fato oraram ao Senhor. E muitos outros que dedicaram a sua vida em oração, pessoas que se entregaram de fato ao Senhor e o Senhor tomou suas vidas e usou com grande poder e autoridade, mas porque elas se entregaram ao Senhor. O que não dá são pessoas que são rasas, não têm relacionamento com Deus e quer